Imagine um discurso tão revolucionário que 2000 anos depois, suas palavras ainda desafiam, inspiram e perturbam. Um manifesto que virou de cabeça para baixo as noções convencionais de felicidade, sucesso, moralidade e poder. Nas colinas da Galileia, um jovem carpinteiro de Nazaré proferiu o que muitos consideram o discurso mais influente da história humana, o Sermão do Monte. Neste vídeo, exploraremos este extraordinário conjunto de ensinamentos que tem moldado civilizações, inspirado revoluções pacíficas e continua a oferecer uma visão alternativa radical de como a vida poderia ser. Prepare-se para redescobrir as palavras que mudaram o mundo e que talvez ainda possam mudar o seu. Para compreender plenamente o impacto revolucionário do Sermão do Monte, precisamos primeiro entender o contexto histórico, político e religioso em que foi proferido. O sermão ocorreu durante o ministério de Jesus na Galileia por volta de 28-30 d.C. A Palestina estava sob ocupação romana, uma realidade que gerava tensão constante e expectativas messiânicas intensas entre os judeus. O imperador romano era adorado como divino, os impostos eram opressivos e a presença militar romana era uma lembrança constante da subjugação de Israel. Religiosamente, o judaísmo do primeiro século era diverso, com várias facções competindo. Por influência, os fariseus enfatizavam estrita observância da lei de Moisés e tradições orais, buscando santidade através de separação ritual e pureza. Os saduceus, principalmente da elite sacerdotal, controlavam o templo, colaboravam com Roma e rejeitavam crenças como ressurreição e anjos. Os essênios haviam se retirado para comunidades isoladas, como Qumran, buscando pureza através de separação completa da sociedade corrompida. Os zelotes advogavam resistência violenta contra Roma, vendo a luta armada como meio de apressar a intervenção divina. Neste ambiente carregado de expectativas messiânicas, muitos esperavam que o Messias seria um líder militar político que expulsaria os romanos e restauraria a glória nacional de Israel. As expectativas populares giravam em torno de libertação política, não transformação espiritual. Economicamente, a sociedade era marcada por disparidades extremas. Uma pequena elite, frequentemente colaboradores com Roma, controlava a maioria das terras e riqueza, enquanto camponeses lutavam sob o peso de impostos duplos, para Roma e para o templo. Muitos haviam perdido suas terras ancestrais para dívidas, tornando-se trabalhadores diaristas ou mendigos. É neste contexto que Mateus nos diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Mateus 5, 1-2. O cenário físico do sermão é significativo. Tradicionalmente, acredita-se que foi proferido nas colinas perto de Cafarnaum, com vista para o mar da Galileia. Este cenário natural contrastava fortemente com os centros de poder estabelecidos. Não era o templo em Jerusalém. Centro do poder religioso não era um palácio ou fórum. Centros do poder político não era uma academia ou escola rabínica. Centros do poder intelectual, em vez disso, Jesus escolheu um monte comum, acessível a todos, simbolizando a natureza inclusiva e contracultural de sua mensagem. Esta escolha evocava memórias de Moisés recebendo a lei no Monte Sinai, sugerindo sutilmente que algo igualmente momentoso estava ocorrendo: uma nova revelação divina. A audiência do sermão era diversificada. Mateus menciona tanto as multidões quanto seus discípulos, sugerindo uma mistura de seguidores comprometidos e observadores curiosos. Provavelmente incluía pescadores,
e artesãos da região da Galileia camponeses, e trabalhadores rurais doentes buscando cura. Possivelmente alguns escribas e fariseus, observando criticamente talvez até espiões romanos, monitorando este novo movimento. É importante notar que o Sermão do Monte, como registrado em Mateus 5:7, pode ser uma compilação de ensinamentos proferidos em várias ocasiões, reunidos tematicamente pelo evangelista. Lucas apresenta uma versão mais curta, o Sermão da Planície, em Lucas 6, com algumas diferenças significativas. Independentemente de ser um único discurso ou uma coleção de ensinamentos, o sermão representa o núcleo da ética e teologia de Jesus. O que torna o Sermão do Monte tão extraordinário é como ele subverteu praticamente todas as expectativas convencionais. Em um contexto de ocupação estrangeira, Jesus não convocou a revolução armada. Em uma sociedade obcecada com pureza ritual, ele enfatizou pureza de coração. Em uma cultura que valorizava honra pública e status, ele elogiou humildade e serviço secreto. Como observou o estudioso do Novo Testamento N.T. Wright, o sermão não era apenas um conjunto de regras éticas, mas uma proclamação de como as coisas agora são e serão no reino que Jesus estava inaugurando. Era nada menos que um manifesto para uma nova realidade que estava irrompendo no mundo através do ministério de Jesus. Com este contexto em mente, podemos agora explorar o conteúdo revolucionário do sermão, começando com seu início surpreendente. Nem as bem-aventuranças, uma nova definição de felicidade. Sermão do Monte começa com uma das passagens mais conhecidas e amadas da Bíblia, as bem-aventuranças. Estas 8 ou 9, dependendo da contagem, declarações de bênção estabelecem imediatamente o tom revolucionário do sermão, virando de cabeça para baixo as noções convencionais de felicidade, sucesso e bênção. Bem-aventurados, traduz a palavra grega makarioi, que significa felizes ou abençoados. Mas esta não é uma felicidade superficial ou temporária baseada em circunstâncias favoráveis. É uma felicidade profunda, uma condição de bem-estar espiritual que transcende circunstâncias externas. Vamos examinar cada bem-aventurança e seu significado revolucionário. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. 5:3. Em uma sociedade onde riqueza e poder eram vistos como sinais de favor divino, Jesus começa declarando abençoados os pobres em espírito, aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual e completa dependência de Deus. Esta não é uma glorificação da pobreza material, mas um reconhecimento de que verdadeira espiritualidade começa com humildade e consciência da própria necessidade. A promessa de que deles é o reino dos céus é notável. Não será em algum futuro distante, mas é agora. Jesus está declarando que aqueles considerados espiritualmente falidos pela elite religiosa são, na verdade, cidadãos atuais do reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 5:4. Em uma cultura que frequentemente via sofrimento como punição divina, Jesus declara abençoados aqueles que experimentam dor e luto. Isto não glorifica o sofrimento, mas reconhece que aqueles que enfrentam a realidade da dor e injustiça no mundo, tanto pessoal quanto social, receberão o consolo divino. Esta bem-aventurança tem implicações tanto pessoais quanto políticas. Pessoalmente, promete consolo divino para aqueles em luto. Politicamente, sugere que aqueles que choram pelas injustiças do mundo verão eventualmente a justiça divina prevalecer. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 5:5. Esta
Talvez seja a mais contraintuitiva das bem-aventuranças. Em um mundo onde terra e poder eram tomados pela força, Jesus declara que os mansos ou gentis, aqueles que renunciam à violência e dominação, eventualmente herdarão a terra. Citando o Salmo 37:11, Jesus subverte radicalmente as expectativas messiânicas de seu tempo. Muitos esperavam que o Messias lideraria Israel para conquistar terras através de força militar. Em vez disso, Jesus sugere que seu caminho de não violência e gentileza eventualmente triunfará sobre sistemas de poder baseados em força. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. 5:6. Em uma sociedade marcada por injustiça sistêmica, Jesus elogia aqueles que anseiam profundamente por justiça. Não apenas retribuição, mas a restauração completa da ordem correta nas relações humanas e com Deus. A palavra grega para justiça, dikaiosine, tem conotações tanto de retidão pessoal quanto justiça social. Jesus promete que aqueles que anseiam por um mundo justo, eventualmente verão esse desejo satisfeito, uma promessa com profundas implicações escatológicas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 5:7. Em uma cultura frequentemente caracterizada por retribuição e busca de honra através de vingança, Jesus elogia aqueles que mostram misericórdia, compaixão ativa que alivia o sofrimento de outros. Esta bem-aventurança estabelece um princípio fundamental no reino de Deus. Recebemos na mesma medida em que damos. Aqueles que estendem misericórdia a outros experimentarão a misericórdia divina, criando um ciclo virtuoso de compaixão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. 5:8. Contra um sistema religioso frequentemente focado em pureza externa e ritual, Jesus enfatiza pureza interior, integridade, sinceridade e motivação pura. A promessa de ver Deus, a mais alta aspiração na espiritualidade judaica, é concedida não aos ritualmente puros, mas àqueles com integridade interior. Esta bem-aventurança desafia diretamente sistemas religiosos que enfatizam conformidade externa sobre transformação interior, sugerindo que verdadeiro encontro com Deus vem através de autenticidade, não performance religiosa. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 5:9. Em um contexto de ocupação romana e crescente militância zelote, Jesus elogia não guerreiros ou revolucionários, mas pacificadores, aqueles que ativamente trabalham para reconciliar pessoas com Deus e umas com as outras. O título Filhos de Deus indica semelhança de caráter com Deus, sugerindo que fazer paz reflete a natureza divina. Esta bem-aventurança desafia diretamente a noção de que violência poderia trazer o reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 5:10. Jesus conclui reconhecendo a realidade de que viver segundo estes valores frequentemente resultará em perseguição. Em um movimento surpreendente, ele declara que tal perseguição é, na verdade, um sinal de bênção e cidadania no reino dos céus. Ele então personaliza esta bem-aventurança. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. 5:11-12. Coletivamente, as bem-aventuranças apresentam uma visão radicalmente nova de quem é verdadeiramente abençoado ou feliz. Não são os ricos, poderosos ou religiosamente escrupulosos, mas os humildes, compassivos e aqueles que buscam paz e justiça, mesmo face à oposição. Como observou o teólogo Dietrich Bonhoeffer,
As bem-aventuranças são a palavra do Cristo que chama e reúne sua comunidade ao redor de... Sim, elas não são apenas promessas de bênção futura, mas uma descrição da comunidade alternativa que Jesus estava formando. Uma comunidade vivendo segundo os valores do reino de Deus, em meio a um mundo operando segundo valores muito diferentes. As bem-aventuranças estabelecem o palco para o resto do sermão, introduzindo temas que Jesus desenvolverá: a natureza interior da verdadeira espiritualidade, a centralidade da misericórdia e justiça, e a realidade de que seguir seu caminho frequentemente significará nadar contra a corrente cultural dominante. Jesus. E a lei, cumprimento não abolição após as bem-aventuranças, Jesus aborda uma questão crucial que provavelmente estava na mente de muitos ouvintes. Qual é sua relação com a lei de Moisés, o fundamento da identidade e prática religiosa judaica? Sua resposta é tanto afirmativa quanto transformadora. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará. E da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. Esta declaração é fundamental para entender a missão de Jesus. Ele não veio como revolucionário religioso para abolir a tradição judaica, nem como mero reformador para fazer ajustes menores. Em vez disso, ele veio para cumprir a lei e os profetas, para revelar seu significado mais profundo e trazer à fruição seu propósito último. Jesus então estabelece um padrão surpreendentemente alto. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. 5:20. Considerando que os fariseus eram conhecidos por sua observância meticulosa da lei, esta declaração deve ter chocado a audiência. Jesus está elevando, não diminuindo, as demandas éticas da lei. O que segue é uma série de 6 contrastes, cada um começando com a fórmula: ouvistes que foi dito. Eu, porém, vos digo. Nestes contrastes, Jesus não contradiz a lei de Moisés, mas aprofunda sua aplicação, movendo-a de comportamento externo para atitudes do coração. Sobre raiva e reconciliação. 5, 21, 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. 5, 21, 22. Jesus expande o mandamento contra assassinato para incluir raiva, insultos e desprezo. Ele então prioriza a reconciliação sobre ritual religioso. Se estiveres apresentando a tua oferta diante do altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. 5, 23, 24. Esta interpretação radical desafia a tendência humana de minimizar pecados respeitáveis como raiva, enquanto condenamos atos extremos como assassinato. Jesus traça uma conexão direta entre eles, sugerindo que a mesma atitude de desvalorização da vida humana subjaz a ambos. Sobre luxúria e fidelidade, 5, 27, 30. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. 5, 27 e 28, 3. Sobre divórcio e compromisso. Mateus 5, 31, 32. Jesus continua desafiando a complacência moral e legalista da época. Ele diz: também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por causa de infidelidade, a expõe ao adultério. E aquele que casar com a repudiada comete adultério.
Aqui, Jesus confronta uma prática social permissiva em relação ao divórcio, que muitas vezes deixava as mulheres em situação de vulnerabilidade. Ele não apenas protege a dignidade da mulher, mas eleva o casamento a um compromisso sagrado que não deve ser desfeito por conveniência. Sobre juramentos e verdade, Mateus 5, 33, 37. Jesus, então, aborda o uso de juramentos. Não jureis de forma alguma. Seja, porém, o vosso falar. Sim, sim, não, não. O ensino aqui é direto. A integridade do seguidor do reino deve ser tão sólida que não necessita de juramentos para ser acreditada. Jesus chama seus discípulos a uma vida de tal honestidade que sua palavra, sozinha, tenha peso suficiente. Sobre vingança e não resistência, Mateus 5, 38, 42. Jesus cita a conhecida lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, e a subverte completamente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir, na face direita, oferece-lhe também a outra. Aqui, o mestre propõe uma nova lógica de resistência, não pela força ou retribuição, mas pela não violência ativa. Esse ensinamento revolucionário propõe quebrar o ciclo da violência com generosidade e amor radical. Sobre amor aos inimigos, Mateus 5, 43, 48. Talvez o clímax ético mais escandaloso do sermão. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus redefine o limite do amor. Ele não é apenas para os amigos, mas também para os adversários. O padrão? O próprio Deus, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Ser filho de Deus é refletir esse caráter em atitudes concretas, praticando a justiça em segredo. Mateus 6, 1, 18. Com o capítulo 6, Jesus muda o foco da ética social para a espiritualidade pessoal. Ele critica a prática religiosa motivada por prestígio ou reconhecimento público e chama seus seguidores à autenticidade interior. Sobre a caridade, 6, 1, 4. Quando deres esmola, não toques trombeta. A generosidade deve ser discreta, sem ostentação. Deus vê o oculto, e é isso que importa. Sobre a oração, 6, 5, 15. Jesus ensina como não orar, com ostentação ou repetições vazias, e oferece o modelo do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esta oração é um resumo da teologia do reino. Exaltação de Deus, submissão à sua vontade, provisão diária, perdão mútuo e livramento do mal. Sobre o jejum, 6, 16, 18. Como nos temas anteriores, Jesus ensina que o jejum deve ser feito em segredo, com aparência normal, não para impressionar, mas como devoção sincera a Deus. Tesouros no céu e o coração. Mateus 6, 19, 34. Sobre riqueza, 6, 19, 24. Jesus contrasta tesouros terrenos com tesouros celestiais. Onde está o tesouro, está o coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui, Jesus faz uma crítica contundente ao materialismo e convoca a uma vida centrada em Deus. Sobre ansiedade, 6, 25, 34, usando exemplos da natureza, as aves do céu, os lírios do campo. Jesus ensina confiança plena no cuidado divino. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é uma exortação à fé prática. Viver sem ansiedade, confiando que Deus proverá o necessário. Julgamento, oração e o caminho estreito. Mateus 7, 1, 1, 14. Sobre julgar. Os outros, 7, 1, 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Jesus denuncia a hipocrisia de apontar os erros alheios, sem reconhecer os próprios.
A autocrítica deve preceder qualquer correção. Sobre a oração persistente, 7:11. Pedi e dar-se-vos-á. Jesus encoraja uma espiritualidade de confiança, ensinando que o Pai Celestial dá boas coisas aos que pedem. A regra de ouro, 7:12. Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Este princípio universal resume a ética do reino em uma simples, mas poderosa ação de reciprocidade. 2 portas, 2 caminhos, 7:13-14. Entrai pela porta estreita. Jesus alerta. O caminho que leva à vida é difícil e impopular, mas é o verdadeiro. Advertências finais e a rocha inabalável. Mateus 7:15-29. Falsos profetas e frutos, 7:15-20. Pelos seus frutos os conhecereis. Discernir a autenticidade espiritual se dá pelos frutos, não pelas aparências. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. 7:21-23. Jesus adverte que palavras religiosas não garantem entrada no reino. Somente quem faz a vontade do Pai. A casa na rocha, 7:24-27. O sermão culmina com uma parábola poderosa. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aqui, Jesus convida à ação. Suas palavras não são para admiração passiva, mas para obediência prática. Somente quem constrói sobre elas terá firmeza nas tempestades da vida. Conclusão e impacto. 7:28-29. Mateus encerra dizendo que as multidões estavam maravilhadas, pois Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Essa autoridade não vinha apenas de conhecimento, mas da coerência entre vida e palavra. Jesus não apenas pregou o reino, ele o encarnou. E assim, ao caminharmos pelas colinas da Galileia, entre pescadores, discípulos e multidões famintas de esperança, redescobrimos a essência do ministério de Jesus. Um amor sem fronteiras, uma verdade que liberta e uma fé que transforma. Do seu chamado simples aos pescadores, às suas palavras que estremeciam os poderosos, Jesus revelou um novo caminho. Um reino que não se constrói com espadas, mas com compaixão, justiça e fé viva. Seu ministério não foi apenas uma série de milagres, foi um convite eterno, para que cada um de nós siga os seus passos, transforme seu mundo e se torne luz em meio à escuridão. E agora, a escolha é nossa. Vamos apenas ouvir essas histórias? Ou vamos vivê-las? Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada conosco através das Escrituras, da história e da fé. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. E lembre-se, o ministério de Jesus ainda continua dentro de mim e de você.